E aí, galerinha, tudo certinho? Tudo tranquilo? Muito bem! Estamos aqui para mais uma aula de Estatuto da Criança e do Adolescente. Eita! Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, não é? Vamos lá, vamos lembrar um pouquinho da aula passada. Na aula passada a gente terminou um bloco, não é? Falando do limite em que o adolescente pode ficar internado, jamais preso. Adolescente não sofre prisão em flagrante, adolescente sofre apreensão em flagrante. E adolescente não é preso, ele é internado. E eu disse para vocês que essa internação tem um limite máximo de até 3 anos, não é? Então, a gente ficou certo que o limite da internação é de 3 anos. E que, se dentro desse período de 3 anos, o adolescente chegar aos 21, no momento que ele chegar aos 21, ele tem que ser obrigatoriamente liberado. Ah, o juiz determinou uma pena de 3 anos, mas ele estava com 19 anos quando foi internado. Ele só pode ficar no máximo até 21 anos. Ele pegou 16 anos, ele tinha 16 anos e pegou 3 anos de internato. Completou 18 anos, mesmo ele completando a maioridade, o que vai acontecer? Ele vai ter uma liberdade assistida ou ele vai ter um regime semi-aberto, né? Porque aos 18 anos ele passa a ser imputável. Beleza? Então foi mais ou menos isso que a gente começou a trabalhar, não é? No bloco passado. Então agora vamos dar continuidade às medidas de internação, não é? Então a gente vai ver agora quais são as medidas de internação que poderão ser aplicadas, que está lá prevista no artigo 122 do ECA. Bora lá. A medida de internação só poderá ser aplicada quando tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Olha aí, vejam só. Presta bastante atenção. Segundo o ECA, primeira forma de se aplicar a medida de internação, só se houver o quê? O ato infracional for mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Só lembrando que o ato infracional, ele se equipara a quem? A um crime ou uma contravenção. Só que contravenção não tem, não é? Grave ameaça ou violência à pessoa. Você encontra isso nos crimes. Então, qual é o crime que você tem uma grave ameaça ou violência à pessoa? Roubo. Então, se o adolescente roubar, segundo o artigo 157, esse roubo, esse crime, seria equivalente ao ato infracional e, sendo o ato infracional, segundo o artigo 122, caberia a medida de internação. Beleza? Vamos lá, seguindo, diante. Por reiteração no cometimento de outras infrações graves. Então, seria uma infração grave aí? Furto, não é? Então, ele cometendo vários furtos, então caberia também uma medida de internação. Terceiro, por descumprimento reiterado e injustificado da medida anteriormente imposta. Então, vamos lá. Então, ele, dentro daquelas medidas que nós vimos que poderiam ser aplicadas ao adolescente, não é? Entre elas, regime semiaberto, uma advertência. Então, se ele não cumprir aquilo que estava determinado judicialmente,
ou seja, o juiz determinou uma penalidade a ele e ele não cumpriu, aí ele vai para o regime de internato. Agora, cuidado com o termo, por descumprimento reiterado, mas veja, injustificável, porque se ele descumprir reiteradamente, mas houve a justificativa, não cabe a medida de internação, tá certo? Então, a reiteração tem que ser injustificável. Tranquilo? Muito bem. Então, vamos lá, continuar aí. O prazo de internação, na hipótese do inciso 3º, ou seja, o descumprimento reiterado e injustificado, não poderá ser superior a 3 meses. Mais uma vez, cuidado com prazos. Tem que decorar esses prazos. Então, se você pegar, por exemplo, o artigo anterior, não é? Que você tem aí o artigo 118, por exemplo, que diz: a liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 6 meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogado. Veja, mais uma vez, questão de prazo. O artigo 120, que também ele trata do regime aberto. Deixa eu ver outro dispositivo que fala também de prazos. O artigo 121 também ele fala de prazos. Então, muito cuidado. Mas o artigo 121 é sim, quando ele diz lá, a medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada, no máximo a cada 6 meses. Então, também é um prazo, não é? A liberação será compulsória aos 21 anos. É prazo. Então, muito cuidado, mas muito cuidado com prazos, tá certo? Então, tem que decorar? Tem. E é isso que cai em prova, tá certo? Beleza? Muito bem. Então, vamos lá. Continuando aí o artigo 122. Em nenhuma hipótese... parágrafo 1º. O prazo de internação. O prazo de internação do inciso 3º não poderá ser superior a 3 meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal. Emanuel, tem 2 parágrafos primeiro. Desculpe, esse parágrafo, o que está logo depois do inciso 3º, ele foi revogado. O que vale é esse aqui, ó, o da redação de 2012. Eu esqueci de excluir esse parágrafo aí. Então, o primeiro parágrafo está excluído, está revogado. Eu esqueci de excluir ele no slide. O que vale é esse. Mas continua ainda, o prazo é de 3 meses, tá certo? Vamos lá. Em nenhuma hipótese, parágrafo 2º, em nenhuma hipótese será aplicada a internação havendo outra medida adequada. A mesma coisa se utiliza no processo penal. Não se deve colocar, não se deve se aplicar prisão preventiva se houver outra medida cautelar podendo ser aplicado. Então, preste atenção. A ideia é seguir a orientação do Código de Processo Penal. A internação seria algo equiparado à prisão preventiva. Então, se na prisão preventiva o Código de Processo Penal diz que não deverá ser aplicada a prisão preventiva, tendo outra medida cautelar a ser aplicada, no ECA também deve seguir a mesma coisa. Então, se houver a possibilidade de haver outra medida adequada à internação, então aplica-se essa medida adequada, tá certo? Emanuel, me dá um exemplo aí de uma medida adequada. Um regime semiaberto, não é? Uma liberdade assistida, tá? Então, são exemplos claros de medidas adequadas. A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, a famosa, era a antiga FEBEM, agora chamamos de FUNASE, né? Inclusive, vai ter concurso para FUNASE lá da Paraíba. Então,
Vocês aí que estão estudando, são concurseiros, vai ter concurso para a FUNASA Paraíba. Então, vamos lá. Então, a internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosamente separação por critérios de idade, aí é o grande problema, compleição física, ou seja, os mais fortes em um local separado, e gravidade da infração. Nosso diretor está rindo que é broma, cara. Na FUNASA, infelizmente, muitas vezes é todo mundo junto e misturado. É como no presídio. No presídio também, a Constituição determina, a lei de execuções penais determina que os crimes, aqueles casos mais perigosos, cometidos mais graves, devem ficar em celas separadas. E não é assim, é todo mundo junto e misturado. Mas vamos lá. É a lei. O que é importante é a lei. Durante o período de internação, inclusive provisória, serão obrigatórias atividades pedagógicas, claro, né? É obrigação do Estado conceder educação básica e fundamental para todos. Então, por isso que deve ter atividade pedagógica no internato, tá? 124. Presta atenção, são direitos, né? São direitos do adolescente, privado da liberdade, ou seja, em regime de internato. Entre outros, o seguinte: entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público, peticionar diretamente a qualquer autoridade, é o direito, famoso direito de petição, que está previsto lá no artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal. Avistar-se reservadamente com seu defensor, também isso é um direito processual penal, né? O direito à assistência do advogado, como também é direito constitucional, artigo 5º, inciso 63 da Constituição. Ser informado de sua situação processual, sempre que solicitada, ser tratado com respeito e dignidade, aí entra um princípio, um fundamento da República Federativa do Brasil, que é a dignidade da pessoa humana. E também essa dignidade da pessoa humana está previsto logo nos primeiros dispositivos do ECA, né, que nós chamamos de princípios. Permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou responsáveis. Receber visita ao menos semanalmente. Então, se o adulto recebe visita, o menor também tem direito à visita, né? Corresponder-se com seus familiares e amigos. Ter acesso a objetos necessários à higiene e asseio pessoal, habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade, receber escolarização e profissionalização, realizar atividades culturais, esportivas e de lazer, ter acesso aos meios de comunicação social, receber assistência religiosa segundo a sua crença e desde que assim o deseje, claro. A Constituição fala no artigo 5º, inciso 6º, de liberdade de consciência e liberdade de crença. Manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local seguro para guardá-los, recebendo comprovante daqueles, porventura, depositados em poder da entidade. Tudo isso, não é? Também, esse dispositivo se aplica também à lei de execuções penais, né? O preso em entidades privativas de liberdade, como presídios e penitenciárias,
também deve ser aplicado esse inciso 15, tá? Vamos lá, inciso 16. Receber quando de sua desinternação os documentos pessoais indispensáveis à sua vida e sociedade. O que é desinternação? É, obviamente, quando ele sai do regime de internato. Em nenhum caso haverá incomunicabilidade. Meus amigos, mesma coisa da Constituição. Na Constituição, artigo 5º, inciso 62, que diz: qualquer indivíduo preso, a prisão de qualquer indivíduo será imediatamente comunicada ao juiz, à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Isso quer dizer que a Constituição determina a proibição da incomunicabilidade do preso e, no ECA, a proibição da incomunicabilidade daquele que está internado, tá? Parágrafo 2º. A autoridade judiciária poderá suspender temporariamente a visita, inclusive de pais ou responsáveis, se existirem motivos sérios e fundados de sua prejudicialidade ao interesse do adolescente. 125. É dever do Estado, ou seja, uma obrigação, zelar pela integridade física e mental dos internos, cabendo-lhes adotar as medidas adequadas de contenção e segurança. Meus amigos, chamamos isso de responsabilidade objetiva do Estado. O Estado deve zelar por aqueles que estão sobre sua custódia ou sobre seu internamento. Custódia, presos por crime. Internamento, aqueles que estão em regime de internato. Então, também isso, não é? É um dispositivo constitucional de garantia ao indivíduo. Então, também está lá na Constituição Federal. Deixa eu me lembrar aqui o inciso, viu? 45, 46, olha, salvo engano, inciso 48 do artigo 5º, quando diz lá, o Estado deve zelar por todos aqueles que estão sob sua custódia, zelar pela integridade física e mental por aqueles que estão sob sua custódia. E no caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o Estado deve zelar por aqueles que estão em regime de internato. Responsabilidade objetiva por quê? Porque se ocorrer qualquer coisa com um desses internos, o Estado vai ter que indenizar, porque ele é responsável. Tá certo? Tranquilo? Muito bem. Então vamos lá. 129. Já o 129, presta atenção. Nós vimos até agora as medidas aplicáveis ao adolescente. Agora nós vamos ver as medidas que são aplicáveis aos pais ou aqueles que são responsáveis, não é? Então, muitas vezes, não é o menor, a criança ou adolescente, a criança ou adolescente que cometeu um ato infracional. O problema é tirar esse adolescente, essa criança, do convívio dos pais. Porque são os pais que são prejudiciais, tanto à criança como ao adolescente. Vamos lá. Então vamos ver quais são as medidas aplicáveis. Primeiro, encaminhamento a programa oficial comunitário de proteção à família. Encaminhamento a serviços e programas. Bem, mais uma vez, o que vale é esse inciso de baixo, tá? Encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família. Mais uma vez, o inciso primeiro lá de cima não vale, foi revogado. O que vale é esse inciso primeiro de baixo, que foi dado com alteração
pela Lei 13.257 de 2016. Então, os pais ou responsáveis vão ser encaminhados a programas oficiais ou comunitários, né, de proteção, de apoio e promoção à família. É geralmente um acompanhamento psicológico, né? Geralmente feito pelo psicólogo ou até mesmo pelo assistente social. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. Olha aí, aqui é outra coisa. Então, observou-se que o pai é alcoólatra, e por ser alcoólatra, quando ele chega, ele bate no adolescente, ele é usuário de drogas, quando usa, bate no adolescente. Então, o ideal é chamar esse pai, não é? Esse pai ou essa mãe, e dar esse acompanhamento em um programa oficial, não é? Ou comunitário de auxílio e orientação para tratamento dessas pessoas. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, não é? Aquilo que eu disse já na questão lá do encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio à promoção da família. Então, é geralmente isso aí. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar. Já falei sobre isso também, que muitos pais, não é, colocam a criança para vender bala, para trabalhar no sinal, ou eles não mandam as crianças fazerem isso, mas são totalmente omissos na educação da criança. E ali, ó, são medidas aplicáveis, ou seja, o Estado vai dizer, olha, você vai vai matricular o seu filho e ainda além de matricular, vai acompanhar a frequência e o aproveitamento escolar dele. Vamos lá. Obrigação de encaminhar criança ou adolescente a tratamento especializado quando necessitar. Aí veja, até aí, até o inciso 6, até o inciso 6, o Estado está agindo preventivamente. Presta atenção. Do 1 ao 6º, o Estado está agindo preventivamente. Mas os pais ou o responsável não estão nem aí para o Estado. Não foram para os programas oficiais. Não foram para o tratamento psicológico. Não matricularam o filho. Bem, o que o Estado faz agora? Agora ele vai penalizar. Ele aplicou medidas preventivas, não é protetivas, preventivas em relação aos pais. Agora, os pais ou responsáveis não fizeram o que foi determinado pelo Estado. Aí o que faz agora? O Estado aplica as penalidades. Então vamos ver aí as penalidades. Primeira, advertência. Advertência. Segunda, aí começa as medidas de penalidades mais gravosas. Perda da guarda. Então quem tem a guarda são os pais. Quem tem a guarda são os pais. Então, os pais vão perder a guarda. Aí pode ser, né, nesse caso aqui, perda de guarda, a criança ou adolescente pode ser encaminhada àquela chamada família substituta que nós já trabalhamos aqui. Destituição da tutela. O que é a tutela? A criança ou adolescente não tinha pais e o juiz determinou alguém que ficasse responsável, famoso tutor. Não é? Então, os pais morreram, por exemplo,
e o juiz nomeou um tutor para ficar com aquela criança. Por isso que é chamada de tutela. Então, esse tutor ou responsável não seguiu as medidas preventivas aplicadas pelo Estado. O que vai acontecer? Vai ser destituído da sua tutela. Suspensão ou destituição do pátrio poder familiar. Não é? Então, veja. Uma coisa é a perda da guarda, outra coisa é a substituição. Substituição não, perdão. A suspensão do pátrio poder. Tá certo? Tranquilo? Então, os pais vão ser suspensos. Então, eles vão ficar naquela família não substituta, mas naquela família temporária. A criança ou adolescente vai ficar naquela família temporária até poder, não é? Estar a sua família de origem, sua família natural ou aquela família extensiva, né? Ela está com capacidade para acolher a criança ou adolescente. Na aplicação das medidas previstas, não é? Do 9 ao 10 deste artigo, observar-se-á o disposto dos artigos 23 e 24. Muito bem. 130. Verificada a hipótese de maus tratos, olha aí, opressão, abuso sexual, verificada a hipótese de maus tratos, opressão ou abuso sexual imposto pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar como medida cautelar. Medida cautelar é aquela medida de urgência. Não é uma medida definitiva ainda, mas é uma medida de urgência, o afastamento do agressor da moradia comum. Então, é muito... Veja só, a medida cautelar é uma medida uma medida de emergência, tá certo? Então, é aquela medida que não se pode esperar o processo terminar para ser tomado. Então, porque se esperar, as consequências lá no final podem ser bem maiores. Então, o que o juiz faz? Fazer o seguinte, vou afastar o pai ou a mãe, o responsável, que é o agressor, né? Eu afasto dessa moradia e depois, quando finalizar o processo, eu vou definir se ele fica afastado definitivamente ou não. Essa medida protetiva também é aplicada, aí é uma medida protetiva, essa medida de urgência, essa medida cautelar é uma medida protetiva, ela é aplicada na Lei Maria da Penha, não é? Em que o agressor, o juiz, por medida protetiva, determina que ele se afaste de casa. E há 2 dias atrás, o presidente Jair Bolsonaro determinou um decreto que o delegado pode decidir aplicar essa medida protetiva. Que antigamente, essa medida protetiva aplicada na Lei Maria da Penha era só para o juiz. E hoje, com o decreto, o próprio delegado. Isso é importante porque é o delegado primeiro que recebe essa notícia crimes, o delegado, analisando a situação da mulher agredida, o delegado pode tomar logo a decisão, sem esperar para o juiz, que pode demorar, determinar o afastamento do agressor. É o que também deve ser aplicado no ECA, o afastamento do agressor. Parágrafo único. Da medida cautelar constará ainda a fixação provisória dos alimentos de que necessitem a criança ou adolescente, dependentes do agressor. Claro, certíssimo. Ora, o que vai acontecer? Afasta o agressor? Sim. E quem vai alimentar a criança ou adolescente? É ele. Então, meus amigos, foi afastado, mas vai ter que pagar a pensão alimentícia. Então, o juiz vai determinar alimentos provisórios
Por que alimentos provisórios? Pelo seguinte, porque se for observado no final do processo que não cabe o afastamento definitivo, aquele pai ou aquela mãe volta. Por isso que são alimentos provisórios e não definitivos, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalozinho e já já eu volto com mais ECA para vocês.